Olá pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou o Ramon, farmacêutico responsável da Farmamon Sucesso, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre essa polêmica que está acontecendo da vacina contra o Covid-19, né? Então, eu vou falar de uma forma não muito científica, vou tentar falar de uma forma fácil para que todos entendam de uma forma simples e exata, tá? Para que não fique criando muito burburinho, porque já tem um monte de burburinho, as pessoas estão achando que a vacina ela está sendo feita a toque de caixa, sendo feita muito rápido, mas enfim, na verdade as vacinas elas demoram muito tempo para ser produzidas, mas, né, vamos pensar assim, a nossa tecnologia de 50 anos atrás está muito mais avançada, tanto é que a gente está usando uma forma diferente de fazer vacina. Algumas, né, empresas estão fazendo de uma forma, utilizando, se não me engano, algum tipo de RNA, trabalhando de uma forma mais genômica, né? Eu não sei explicar direito porque eu não sou pesquisador sobre isso, mas eu sei que é uma tecnologia diferenciada que eles estão utilizando para a produção da vacina. Também, né, as farmacêuticas que estão produzindo, né, as indústrias farmacêuticas que estão produzindo a vacina de uma forma um pouco, vou colocar entre aspas, mais tradicional, mas não é tão tradicional assim, porque a tecnologia já está muito mais avançada do que era antigamente. E outro detalhe, né, elas não estão sendo feitas a toque de caixa. 2002, 2003, se eu não me engano, do finalzinho de 2002 para o início de 2003, na Ásia e no Oriente Médio teve um pequeno surto, né, em alguns países, da SARS, né, da Síndrome Respiratória Aguda, que foi um vírus que causou, que é de uma das cepas, de uma das vertentes desse novo coronavírus, né? Era um tipo de Covid, já se entende-se que esse vírus ele muta-se muito mais rápido, que o tipo de vírus do H1N1, né? Então ele se muta muito mais rápido, ele tem uma característica de incidência, de virulência e até mesmo de atacar as pessoas muito mais rápido do que os vírus normais da gripe que a gente conhece hoje. Então assim, desde 2002 e 2003, se eu não me engano, o pequeno surto que aconteceu lá na Ásia e no Oriente Médio, ele demorou de 6 a 8 meses para ser controlado, tá? Então desde este momento já há estudos sobre tipos e variantes de Covid, de coronavírus. Então assim, esses vírus eles já são conhecidos há no mínimo há 18 anos. Então já se vem estudando formas de combater esse vírus, de eliminar esse vírus no nosso organismo depois que tem a infecção. E também já se vem uma pesquisa, já desde 18 anos atrás, né, se vem a implementação e estudos para que consiga-se fazer uma vacina contundente para evitar a disseminação do vírus, né? Então, esses pensamentos mesquinhos e medíocres que tentam, às vezes, colocar um pouco de acho que pânico na população, acho que é essa mesma que eu vou falar, né? Não existe, pessoal. A vacina ela já está sendo produzida, já está sendo estudada há algum tempinho lá atrás, que já teve um pequeno surto. Então as pessoas os pesquisadores que têm muito mais conhecimento do que eu falando sobre isso, já estão estudando isso há muito mais tempo, tá bom? Então a vacina que está vindo agora na minha opinião, uma vacina segura, né? Claro que as respostas que nós vamos ter, né? Falando em imunologia, em tudo, a gente vai saber daqui a aproximadamente de 3 a 4 anos, questão de efeitos colaterais, em questão de resposta imunológica contundente, você vai conseguir produzir uma resposta imunológica efetiva ou você vai precisar tomar mais de uma dose e tal. Então, algumas vacinas já estão se dizendo né, que vai ter que tomar uma segunda dose como se fosse um reforço para o sistema imunológico. Agora, depois disso, vai ter que ver se não vai ter que ser como o vírus da influenza, né? Tem que tomar todo ano para fazer com que, como o vírus ele muda, e as pesquisas já sabem, uma pesquisa randômica já consegue diagnosticar mais ou menos aonde esse vírus vai mutar e se produz uma vacina já com essa intenção. Então é a mesma coisa do influenza.
Então algumas pessoas estão falando dos efeitos colaterais, né? O nosso querido presidente falou que as pessoas vão virar jacaré, mas vamos pensar de uma forma assim, até dipirona tem efeito colateral. Todos os medicamentos que a gente toma tem algum tipo de efeito colateral. Todo medicamento que toma de uso sistêmico, ele tem algum tipo de efeito colateral, tá? Então, todas as vacinas, elas têm alguns imunoestimulantes que vão fazer com que esses imunoestimulantes estimulem mais o nosso sistema imunológico a produzir anticorpos contra esse vírus. Então, todas as vacinas que a gente toma, existem imunoestimulantes que vai acontecer isso. Então, muitas pessoas falam, mas não tem perigo de eu tomar a vacina e ficar doente. Na verdade é assim. Por exemplo, H1N1, quando se tomou a primeira dose, eu acabei não tomando, porque como eu trabalhava sozinho e tal, na época eu fiquei com medo dos efeitos colaterais, por eu ter o sistema imunológico já muito contundente. Então, tem problema de rinite, sinusite, asma. Então, eu fiquei pensando assim, não, eu vou tomar esse negócio, vou acabar ficando de cama uns 3 dias, 4 dias de cama. Por quê? Porque, na verdade, quando você entra em contato com o vírus, o que produz os sintomas, febre, dor de cabeça, tudo esses sintomas de uma gripe, é o próprio sistema imunológico combatendo o vírus. Então, quando você toma uma vacina aqui, por exemplo, da H1N1, que tem um imunoestimulante, às vezes algumas pessoas vão sentir os sintomas da gripe, mas isso quer dizer que o teu próprio sistema imunológico está reagindo contra essa vacina. Contra não, né? Está reagindo, produzindo anticorpos por questão da vacina. Então isso já é um efeito desejável bom, quer dizer que o teu sistema imunológico está funcionando, o imunoestimulante funcionou, tá? Então eu não tomei com medo disso, já na próxima, depois no próximo ano eu já comecei a tomar, então eu tomo desde então a vacina da H1N1. Não me deu reação de febre, dor de cabeça, reação gripal, né? Pós-vacina, não deu isso. Eu disse reação gripal porque não é uma gripe, é só um sintoma causado pelo estímulo do sistema imunológico, tá? Isso aconteceu com a minha irmã, até a minha irmã chegou para mim, Ramon, eu tomei a vacina, tô com febre, tô com dor de cabeça, tô na cama aqui, ela ficou uns 2 dias de cama, teve sintomas de gripe e tal. Foi até engraçado, eu falei para ela que bom, né? Quer dizer que o sistema imunológico está funcionando, então a vacina funcionou. Essa é a intenção. Então, pode-se aparecer alguns sintomas quando você tomar a vacina? Sim, pode. Tem como a gente prevê isso? Então, os estudos eles têm uma questão de pessoas, um número limitado de pessoas. Quando esses medicamentos eles entram, né, na população mundial que é maior, eles ficam algum tempo e aí começam a aparecer mais efeitos colaterais, porque eu estudo com a população, cada pessoa é uma pessoa, cada sistema fisiológico é um sistema fisiológico, e essas pessoas elas vão responder de uma forma diferente. Então, por exemplo, todos os medicamentos que a gente toma de uso sistêmico, eles podem causar efeitos colaterais ou não, depende de pessoa para pessoa. Um exemplo grande, né, são os coxibs, alguns anti-inflamatórios para dores muito fortes, como pessoas que têm artrite, pessoas que têm fibromialgia, que tomam esses medicamentos. Desses medicamentos que saíram, foram aproximadamente 5 ou 6, hoje só tem um no mercado. Então ele ficou 1, 2, 3 anos e eles foram retirados do mercado. Por quê? Se identificou que na população mundial começou a aparecer mais problemas, mais efeitos colaterais do que benesses. Então retira esses medicamentos. Um outro medicamento que eu vou dizer para vocês, que eu duvido que alguém nunca tenha tomado, que é um medicamento que se chama ranitidina e cimetidina. Esses medicamentos, eles estão no mercado há aproximadamente uns mais de 10 anos, né? E agora se identificou que esses medicamentos, eles têm a probabilidade de aumentar a probabilidade de você desenvolver algum tipo de câncer. Então, por isso que ele foi retirado do mercado, por isso que você já não consegue encontrar nenhum tipo de medicamento. Isso são estudos preliminares. Então, o que acontece? Esses estudos vê que algumas pessoas tomavam esse medicamento e desenvolveram algum tipo dessa doença, eles retiram do mercado, vão fazer alguns estudos específicos. Se for diagnosticado que esse medicamento ainda é seguro, ele volta, senão ele sai do mercado. Isso é muito comum em eu estou falando de alguns pontos, né? Mas isso acontece várias vezes, que às vezes a gente não tem nem noção, tá? Então,
Todos os medicamentos eles têm efeito colateral. Dipirona tem efeito colateral. Se você for pegar, paracetamol tem efeito colateral. Então, parem de criar esse monstro na cabeça de vocês, porque a vacina, se ela está no mercado, ela foi estudada, foi passado por alguns testes, e esses testes eles vieram para optimizar ainda mais os nossos estudos, porque a nossa tecnologia é melhor. Então tirem esse monstro da cabeça de vocês. Quando a vacina chegar no Brasil, provavelmente vai ser algumas doses limitadas, então algumas pessoas já vão ser liberadas para tomar, outras não, e isso vai, de acordo com o Ministério da Saúde, de acordo com a Anvisa, a questão do protocolo de imunização do país. Então, isso vai ser por ordem deles. Então, assim, o que eu digo para vocês, ninguém vai virar jacaré. E se for virar, eu, por exemplo, vou virar um jacaré da Lacoste, né? Bonitão! Mas brincadeira de lado, ninguém vai virar jacaré. Talvez algumas pessoas tenham o efeito estimulante, né? Imunoestimulante um pouquinho maior do que os outros. Isso pode fazer com que as pessoas desenvolvam dor de cabeça, febre alta, e tem algumas pessoas que podem desenvolver anafilaxia. Isso é normal, pessoal. Sabe por que é normal? Por exemplo, bezetacil. Tem pessoas que tomam e não pode mais tomar bezetacil dentro de uma farmácia. Por quê? Porque pode se desenvolver o choque anafilático, e mesmo nenhuma pessoa, às vezes essa pessoa não tendo nem contato algum com esse beta-lactâmico, às vezes ele desenvolve o choque anafilático, que tem que trancar a glota, tem que ir para o hospital, fazer todo o procedimento hospitalar para poder fazer com que tomar adrenalina, corticoide para revitalizar. Ainda maior que isso, o choque anafilático pode aparecer em cetoprofeno injetável, por exemplo, que é um tipo de anti-inflamatório. Então as pessoas às vezes tomam muito anti-inflamatório via oral, por algum motivo começa a se produzir anticorpos contra esse anti-inflamatório, e a hora que você toma em forma injetável, a anafilaxia é muito mais intensa, é muito maior, e aí você vai ter que parar no hospital por causa disso. Então, choques anafiláticos, como algumas reportagens estavam dizendo, se a pessoa tomou esse medicamento, teve o choque anafilático, isso é muito comum. Na verdade não é comum, mas pode acontecer em qualquer tipo de uso de medicamento, até às vezes mesmo em medicamentos de uso oral. Então tirem esse monstro da cabeça de vocês, que isso é apenas uma forma de talvez assustar as pessoas, pode ser até uma forma política econômica de tentar manipular alguma coisa nos pensamentos. Eu não sei dizer para vocês, mas a vacina ela é segura, se ela está no mercado, houve os testes, já vem sendo estudados desde 2002, 2003, pode-se acontecer algum tipo de anafilaxia tomando os medicamentos, por questão da estimulação do sistema imunológico, pode-se ter algumas contraindicações, pode-se desenvolver alguns efeitos colaterais, isso porque a gente está indo para uma sociedade muito maior, está pegando o mundo, né? Não é já um estudo randomizado, com ambiente controlado e tudo mais, você já dissemina, né? Então a imunização completa e todo o entendimento desses efeitos vão aparecer depois que a gente começar a tomar. Então cada um faz o que quer da vida, né? Mas eu, por exemplo, vou tomar a vacina quando chegar e vir para cá. Não tem nenhum problema com isso, né? Se desenvolver algum choque anafilático, o que nós vamos fazer? Vai desenvolver alguns efeitos colaterais, normal. Isso ninguém está livre disso, né? Até tomando uma dipirona e qualquer outro tipo de medicamento, né? O normal da gente é ter saúde, né? Então o interessante é que você não tome muito medicamento, mas agora a vacina é um estado profilático, né? Para prevenir e evitar que isso aconteça. Então se todo mundo tomar, se a grande maioria da população tomar a vacina, vai fazer com que exista, né, uma diminuição nos casos, diminui a questão de pessoas sendo internadas e começa a produzir, né, uma tranquilidade maior para a população, para que a gente consiga voltar normalmente para andar para as ruas, né, fazer o que a gente gosta de fazer, conviver com nossos familiares, que esse ano foi um ano muito difícil. Tá bom, pessoal? Agradeço por ter assistido e ficado comigo até o final do vídeo. Agradeço por vocês estarem aqui. Qualquer dúvida deixa nos comentários, né? Se eu puder responder, eu respondo. Então, que 2021, né, seja um ano abençoado para todo mundo, e que a vacina daqui a pouco já está aí no Brasil e a gente já começa a se imunizar
e já começa a ter uma rotina normal de volta. Axé, pessoal, tudo de bom e vamos nessa. Tchau!